Olá, meu nome é Gustavo André, sou médico ginecologista e especialista em infertilidade conjugal. Represento a clínica Reproduce em Sorocaba, no interior de São Paulo. Nesse vídeo explicarei o passo a passo da fertilização in vitro, a técnica mais empregada e de maior êxito para os casais inférteis. E o que é fertilização in vitro? A fertilização in vitro, ou FIV, é uma das técnicas de reprodução assistida. É a que mais se desenvolveu no meio médico por empregar tecnologia de ponta, encurtando o caminho do óvulo com o espermatozoide e do embrião já formado com o útero. Dessa maneira, é possível obter altos índices de sucesso se compararmos com qualquer outra técnica ou até com a própria natureza. Antes de partir para esse tratamento, é necessário conhecer bem o casal, entendendo os motivos que os levaram a apresentar dificuldade para se obter a gravidez. Entrevista, exame físico, exames laboratoriais e de imagem podem, na maioria dos casos, determinar o real motivo da infertilidade. Com isto, é possível definir qual é o melhor tratamento. Essa técnica também pode ser aplicada para casais homoafetivos, preservação da fertilidade ou produção independente. E como a fertilização in vitro é realizada? A fertilização in vitro acontece em 6 etapas: estimulação ovariana, aspiração folicular, coleta e preparo dos espermatozoides, a fertilização in vitro propriamente dita, cultivo embrionário e a transferência do embrião para o útero. Vamos começar pela estimulação ovariana. A maioria das mulheres ovulam apenas um óvulo por mês. A estimulação ovariana tem o objetivo de produzir mais óvulos que a natureza. Ela é feita através de medicações que enganarão o ovário para que esse produza maior quantidade de óvulos naquele mês. Objetiva-se idealmente algo em torno de 8 a 10 óvulos. Utilizamos medicações que na maioria das vezes são injetáveis ao longo de mais ou menos 10 dias. São agulhas muito finas, semelhantes às de insulina. Aplicamos a primeira vez e ensinamos o paciente ou o esposo a aplicar. Não é difícil. Essa etapa é iniciada logo nos primeiros dias da menstruação, após a realização de um ultrassom transvaginal para avaliarmos a saúde do útero e dos ovários. Ao longo desses 10 dias, novos ultrassons serão realizados para acompanhar o crescimento dos folículos e eu vou ajustando a medicação conforme é necessário. Quando os óvulos estiverem com características maduras, é aplicada a última injeção e programado o próximo passo. Entramos então na aspiração folicular. A retirada dos óvulos ocorre em ambientes de centro cirúrgico, como este aqui, dentro da própria clínica. Este centro está conectado ao laboratório de fertilização in vitro, através de uma janela como aquela. A mulher precisa estar em jejum absoluto de 8 horas, inclusive não tomando água. A paciente é então anestesiada para que durma por cerca de 20 minutos e não sinta dor ou se movimente durante a coleta. Então, eu realizo um ultrassom transvaginal que vai guiar uma agulha comprida até o ovário para a retirada dos óvulos com segurança. Cerca de 20 minutos depois, a paciente estará acordando. Algumas sentem algum tipo de cólica, outras não. Se a paciente tiver dor, ela é medicada nesse momento. Se tudo estiver ok, ela se alimenta e a partir desse momento ela é liberada para casa. Porém, ela não deverá realizar atividade física, trabalhar ou dirigir nesse dia. É um dia para repouso. Enquanto a mulher estiver nesse procedimento, o homem vai fazer a coleta dos espermatozoides. Após a coleta será feito então um preparo desse sêmen. Então no mesmo dia, no mesmo momento, idealmente a coleta será feita dentro da própria clínica por masturbação numa sala adequada que fica lateral ao laboratório. Logo após a coleta, haverá um preparo desse sêmen para a seleção dos melhores espermatozoides. Para cada óvulo será escolhido um espermatozoide, os que possuem boa motilidade e boa morfologia, ou seja, formato perfeito. Quando o homem não libera os espermatozoides no ejaculado, é possível captá-los no epidídimo ou nos testículos e utilizá-los da mesma maneira. Esse procedimento também é feito em centro cirúrgico. Vamos para a quarta etapa, a fertilização do óvulo. Cerca de 4 horas após a coleta dos óvulos e a retirada dos espermatozoides, será feito o processo da injeção de um espermatozoide para cada óvulo, processo denominado ICSI, injeção intracitoplasmática de espermatozoides. Anterior ao processo da ICSI, se fazia a chamada FIV clássica.
Na FIV clássica, se coloca milhares de espermatozoides em volta do óvulo e observa-se no dia seguinte se houve ou não a fertilização. Com a ICSI, a injeção intracitoplasmática de espermatozoides, conseguimos otimizar a taxa de óvulos fertilizados e de embriões que evoluem. Portanto, se você tem um embriologista bem capacitado para realizar a ICSI, não faz sentido realizar a FIV clássica. Em nossa clínica, utilizamos a técnica de ICSI para todos os casos de fertilização. Uma vez fertilizado, o embrião então irá para o cultivo embrionário. No dia seguinte à fertilização, é possível observar quantos óvulos aceitaram os espermatozoides. É comum que nem todos fertilizem. Então, os embriões fertilizados são acompanhados dia a dia até o melhor momento para serem transferidos ao útero. Em geral, o momento de transferência ocorre de 3 a 5 dias após a punção ovariana. A escolha do dia deverá ser feita de acordo com cada caso, características do casal, do útero e inclusive a depender do número e da evolução de embriões. Aqui na Reproduce, temos tanto transferência em dia 3 como em dia 5, o chamado blastocisto. Após o cultivo embrionário, vamos para a última etapa, a transferência embrionária. É um processo bem simples e tranquilo. Nesse momento, a paciente não precisa estar anestesiada. É parecido com o Papa Nicolau. A paciente fica em posição ginecológica, mas ao invés de eu coletar um material, eu irei passar um catéter bem fininho e delicado, chegando próximo ao fundo do endométrio, e lá depositarei o embrião ou os embriões. Em geral, esse procedimento leva poucos minutos e pode ser acompanhado pelo esposo ou esposa da paciente. Com relação ao número de embriões a serem transferidos, essa decisão deverá ser combinada entre o médico e o casal, mas é preciso respeitar o que o Conselho de Medicina determina. Em mulheres até 35 anos, no máximo 2 embriões. Em mulheres entre 35 e 40, até 3 embriões. E nas mulheres acima de 40 anos, é permitido até 4 embriões. Orientações que passo pós-transferência. Após a transferência, a paciente pode voltar às suas atividades quase habituais. Ela não deve ter relações sexuais, realizar atividade física ou carregar peso até o dia do teste de gravidez, e inclusive na fase inicial da gestação. Trata-se de um repouso relativo. Mas ela pode retornar ao trabalho, dirigir e viajar sem problemas. Não há nenhuma contraindicação a viajar de avião nesse momento. As medicações orientadas pelo médico devem ser mantidas. Após 12 dias de transferência, poderá ser realizado o teste de gravidez. O exame de sangue denominado beta-HCG quantitativo é o ideal nesta fase por ser o mais sensível. Realizar testes antes desse período provavelmente só trará ansiedade e angústia para o casal. Esperar os 12 dias é o ideal. Uma vez confirmada a gestação, as medicações orientadas após a transferência deverão continuar sendo utilizadas. O primeiro ultrassom para avaliar melhor esta gestação será realizado de 10 a 14 dias após o primeiro teste. O pré-natal, nesse momento, precisa ser iniciado. A FIV ocorre, portanto, em 6 etapas: estimulação dos óvulos, punção ovariana, captação e preparo dos espermatozoides, a fertilização propriamente dita, o cultivo embrionário e então a transferência do embrião para o útero. É um tratamento relativamente rápido, durando em média 15 dias, somados aos 12 dias de espera até a realização do teste, ou seja, entre a primeira medicação e a confirmação da gravidez, levará cerca de um mês, cerca de um ciclo. A fertilização in vitro é a técnica de maior sucesso da reprodução assistida, podendo atingir resultados de até 65% de taxa de gravidez. Quer saber mais sobre esse assunto e outros? Acesse nossa página na internet, redes sociais ou agende uma consulta. Muito obrigado pela atenção.